Franz, que vindo de uma voz como a do líder do governo no Senado, se põe um ponto final em Wellington Dias no alvo? Pode ser assim? Explica pra gente. Isso mesmo, Ananias. A gente sabe que essa movimentação de fato aconteceu e muito por conta também da robustez do Ministério do Desenvolvimento Social, que lidera o programa mais importante da gestão do presidente Lula, que é o Bolsa Família, mas também tem aquela questão caseira, a questão da disputa local, tendo em vista que o Wellington Dias, ele tem esse acirramento, essa rivalidade mais por parte do Ciro Nogueira no Piauí, no estado. Mas o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, ele deu declarações que indicam realmente para a permanência de Wellington Dias, rebaixando a chance para praticamente zero de uma mudança no Ministério do Desenvolvimento Social. Tem uma cartela com a declaração dele. Vamos ver, fala Jacques Wagner sobre Wellington Dias, fora do MDS, para dar lugar ao Centrão. Acho que essa expectativa tende a zero. A entrega de um ministério que tem a cara dele para um partido que não esteja, vamos dizer, que tenha mais história com a gente, eu pessoalmente acho que isso aí não é um problema meu, a saída do Wellington. Esse é o problema. Também atiravam na Nízia, aí referência a Nízia Trindade, Ministra da Saúde, agora no Wellington. Quem será o próximo? Questiona Jacques Wagner. Cíntia Lares. Pois o que ainda precisa, né, para essa especulação terminar? Porque o que me parece que está muito claro, e que o próprio Lula falou isso, com todas as letras possíveis e imagináveis, que ele não aceita faca no pescoço. E se a gente vê o cenário que existe hoje no Brasil, não há condições para, nesse momento, se enfiar uma faca no pescoço do presidente. Não tem cenário para isso, não tem ambiente para isso acontecer. Então, como é que um presidente, se a gente, sabe assim, basta a gente contextualizar, como que um presidente entregaria assim, ele ficaria numa condição de refém absoluta, principalmente porque o que ele precisa? De apoio no parlamento. A entrega desses ministérios, que são ouro, e o Centrão já disse que não quer qualquer ministério. É tão ridícula a exposição e a forma que se especula, que hoje a informação que circula é que o Centrão mandou esse recado: olha, não me venham com qualquer ministério, esses aí podem deixar com o PP. Então, assim, é um nível de arrogância, essa narrativa de imposição ao governo, que eu acho que isso não vai funcionar com o presidente Lula. Ele já mostrou que não. Ele já mostrou desse jeito não. Ele já mostrou então que ele não. Diz, não é o partido que diz qual é o ministério que quer ocupar, sou eu é o governo que quando diz. Quando eu achar conveniente, eu chamo. Mas sempre tem dito, olha, vamos negociar, vamos negociar. E eu acho que hoje aconteceu uma coisa no Brasil que deixa muito claro que há, por parte do governo Lula, uma outra forma de lidar com a oposição. Pode ser que não tenha nada a ver com a história, a princípio, sabe assim, não tem nada a ver com a história. Mas se a gente for analisar, tem tudo a ver. Eu estou falando daquela operação desastrosa da Polícia Militar lá de São Paulo, que terminou com, segundo a ouvidoria, 10 mortos. A população diz que é mais gente. O governador Tarcísio de Freitas disse que foram 8 mortos. A Anistia Internacional, hoje à noite, já está cobrando do governo de São Paulo. Pois bem, o que a gente imaginaria que iria acontecer no dia de hoje no Brasil? Principalmente em relação às falas dos ministros Flávio Dino e Silvio de Almeida, dos direitos humanos. Seria uma cobrança, porque é de fato um absurdo. Eu acho um absurdo que o governador de São Paulo considere sucesso uma operação em que 8 pessoas morrem, a princípio, sim, antes de qualquer coisa. Mas no clima de abolição que a gente viveu até o mês passado, não seria isso? A gente não teria essa autoalimentação, seja nas próprias redes sociais, não é tanto. A própria militância do PT não está tanto. O que eu vejo, pela observação que eu faço, que isso é uma decisão do governo. Sim. De tratar a questão seguinte, esperar o resultado, o que vai vir, dependendo do que vem. Tiveram falas duras, mas falas sensatas num momento como esse. Então, do meu ponto de vista,
aquilo que o Lula disse, nós estamos dando a mão para o Centrão, nós estamos dando a mão para os partidos, nós estamos tentando fazer um governo mais amplo, incluindo, né, toda a base, isso está valendo também para as oposições mais acirradas. E lembrando o Tarcísio encabeça isso. O Tarcísio já deu uma demonstração de que é do entendimento com a reforma tributária. Então, eu acho que ele está devolvendo. Não é nem que é do entendimento, eu acho que o governo está devolvendo, né? o governo está devolvendo. Não é um momento de abolição. Para que mais abolição? Tem que ser investigado. É um absurdo o que aconteceu em São Paulo? Sim, mas é preciso primeiro esperar antes de, a princípio, acusar os policiais. Agora, voltando, João, para esse embarque do Centrão, uma coisa é fazer essa composição política, e isso o governo já decidiu que vai fazer. Vai fazer. Lula, quando recebeu os líderes do Centrão lá no Planalto, deixou claro. Agora, uma coisa é fazer esse entendimento, outra é abrir mão do seu conteúdo de partido, de governo, conteúdo programático, aquele que venceu a eleição, que você defendeu durante a campanha. Eu queria só pegar esse final daqui da Cíntia e a gente partir para essa parte do governo, porque na verdade ela acaba se interlaçando. Cíntia, você tem razão. O governo preferiu não condenar, porque a priori não era um embate que era por causa das vítimas, parecia um embate ideológico, né? Sempre que um dizia A, o outro dizia B. O PT como oposição teria essa posição. Não foi a posição não hoje. foi. O PT não foi. Eu acho que o presidente, você tem toda a razão, o presidente teve uma intervenção nesse assunto. Olha, nós estamos parecendo aquela história do João Teimoso. Você bota ele no chão e ele sobe sozinho. Você bota no chão e ele sobe. Então ficava o governo e a oposição, um botando o outro no chão e o boneco voltando para o mesmo lugar, né? Eu acho que a princípio é isso. Até porque os envolvidos lá também é um negócio muito complicado. Você tem o pessoal dos morros, que não são bandidos, que foram alvejados no meio do tiroteio, não tem como não ser, porque estão no meio da comunidade. Você tem duas facções criminosas que tem que ser combatido, e é muito complicado você combater esse povo com diálogo, porque eles não estão acostumados com diálogo, tanto é que o cara foi executado pelo sniper, né? Um cara que saiu das Forças Armadas, treinado pelo governo, depois foi para a marginalidade e que atirou, pegou o cara com 70 metros. Não tinha como também o pobre do soldado se defender, né? Foi um extermínio ali, não foi uma operação policial. Os caras exterminaram o cara, você não tem como se defender de um tiro a 9 metros. E o governo aí, por que esse assunto se entrelaça? Porque se o governo continuasse fazendo esse tipo de devolva, de retorno, o governo ia ter o mesmo comportamento do Congresso, com relação aos parlamentares e com relação às bancadas que lá estão eleitos, que tem esse perfil narcisista. Você tem que ser bem sincero. É um aceno. Então o que acontece? Eu vejo a forma como um aceno. O que o governo está dizendo a partir daí? Olha, eu estou dialogando com a sociedade, não é só pelo Congresso, não, eu estou dialogando com a sociedade como um todo, como algo complexo, que eu não posso pegar e me comportar sempre do mesmo modo. Eu não posso me comportar numa ocasião que me pede um cargo de um jeito. Quando houver a possibilidade e eu perceber que eu não vou comprometer o governo, eu dou. Quando isso não, acabou o assunto. Deixa eu trazer uma fala aqui.